Começa agora o Jornada, uma produção de toda a Justiça do Trabalho. O programa destaca ações e projetos do Judiciário do Trabalho que beneficiam toda a sociedade. Na edição de hoje, vamos até Tiradentes conhecer a produção de uma das maiores paixões dos mineiros, o queijo artesanal. No quadro Direitos e Deveres, um alpinista vertical e o gerente da empresa tiram dúvidas trabalhistas com uma juíza de Castanhal, no Pará. Em Salvador, Bahia, a rotina de jovens aprendizes que, por meio da lei de aprendizagem, estão desenvolvendo competências, aprimorando talentos e aumentando a chance de conseguir o primeiro emprego. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma designer gráfico especialista em lettering. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Muito conhecido e procurado pelos consumidores, o queijo artesanal é tradição em Minas Gerais. Sabor e qualidade são alguns dos elementos que explicam o sucesso do alimento. A produção é de grande importância para o Estado. A atividade é considerada a principal fonte de renda de vários pequenos produtores. E para saber como esses queijos são produzidos e quais são os cuidados necessários na hora da fabricação, a equipe do Jornada foi até Tiradentes, em Minas Gerais. Veja na reportagem especial de Luana Carvalho. História, cultura, arte barroca a céu aberto. São muitas as belezas de Tiradentes. A charmosa cidade mineira atrai muitos visitantes durante todo o ano. E não só os monumentos, também a gastronomia chama a atenção dos turistas. Por aqui é fácil encontrar o famoso queijinho de Minas, que combina com muita coisa, até mesmo com um cafezinho. São vários os tipos de queijos preparados no estado de Minas Gerais, como o queijo frescal, padrão e o artesanal. Neste sítio em Tiradentes, a produção não para. A produção do queijo Minas aqui no Sítio da Conquista é artesanal. A maior parte da mão de obra é familiar. Para fazer o queijo, eles utilizam leite cru em vez do pasteurizado. O leite cru, na verdade, ele veio como um resgate do modo de se fazer queijo Minas artesanal, que era o método antigo. E hoje, com toda a legislação sanitária que temos no país e com os exames que são pedidos pelo órgão fiscalizador, é garantido a questão sanidade do produto. A Lúcia é quem prepara os queijos por aqui. Ela conta com a ajuda dos filhos e do marido. Depois de trabalhar na indústria por 10 anos, resolveu montar o próprio negócio. Eu já tinha uma noção de quais eram as exigências para montar uma queijaria, e aí eu busquei na lei as normativas, quais as normas que eu tinha que seguir certinho para uma queijaria artesanal, e logo assim resolvi encarar a produção dos queijos. Tudo aqui é feito com muito carinho, desde os cuidados com o pequeno rebanho até a produção do queijo em si. O modo artesanal de fabricação do queijo foi registrado como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, fortalecendo assim a produção regional. Sabor e qualidade são alguns dos elementos que explicam o sucesso do queijo Minas artesanal, e a produção dele tem grande importância para o Estado. A atividade é considerada a principal fonte de renda de vários pequenos produtores em cerca de 600 municípios. Primeiramente, eu acho que ele tem um apelo econômico muito grande, porque tem um valor agregado alto. Porque além do valor cultural, ele tem um produto nobre, né? É um produto extremamente nobre, então um produto de qualidade. Então, dentro do estado de Minas Gerais, hoje ele tem um valor econômico muito alto, que representa uma parcela boa do PIB do mineiro. A Lei 20.549 de 2012 prevê alguns requisitos para a fabricação do queijo artesanal em Minas Gerais e fortalece especificações referentes à produção, equipamentos, higiene, controle de saúde dos trabalhadores e dos animais. Esses exames são feitos por veterinários credenciados, onde eles vêm e fazem exame animal por animal
e através do resultado se garante que esses animais estão sadios para continuar dentro do rebanho. Se tiver algum animal contaminado, ele é excluído automaticamente do rebanho. Não se pode utilizar mais esse produto para comercialização. Lúcia segue todas essas orientações. Antes de entrar na sala de produção dos queijos, por exemplo, é necessário colocar todos os equipamentos de proteção individual: touca, luvas, botas e avental. Isso serve para evitar a contaminação do ambiente. Não pode usar com nenhum adorno, pulseira, anel, não pode estar de batom, não pode estar de esmalte, unha tem que ser curtinha, cabelo preso, então maquiagem também não pode. Então tem todo esse controle aí de higiene pessoal também. O processo é bem longo e depois de prontos, os queijos precisam ser maturados em tábuas de madeira por até 22 dias. A madeira preserva o sabor do queijo. Faz parte do processo artesanal, ela inclusive é exigida pela normativa. A tábua de madeira, ela absorve a umidade que o queijo vai liberando durante a maturação e também a gente acredita que confere também ajuda no sabor. Na verdade, ela não passa sabor nenhum para o queijo, mas se a gente deixa o queijo maturar numa prateleira de plástico, o queijo vai melar e aí ele não cura normalmente, ele fica suando. Então, o ideal é a madeira. Por aqui, tudo é bem organizado. Até a temperatura do local é controlada. Os produtos precisam estar sempre em ambiente fresco para que o queijo não fique suado. O queijo da Lúcia é vendido em feiras de pequenos produtores da região e também no próprio local. O produto foi bicampeão do concurso estadual do Queijo Minas Artesanal, realizado em 2016 e neste ano. Mas não para por aí não. O queijo já é conhecido até mesmo no exterior. Para mim é uma honra ser produtora do Queijo Minas Artesanal, aqui no região do Campo das Vertentes, que é o berço da produção e comercialização do queijo feito com leite cru em Minas Gerais. Nos enche de orgulho, né? Porque, e também, sobretudo, ter o privilégio de dar continuidade numa tradição que nasceu aqui na região do Rio das Mortes, que é aqui pertinho. E com tanta fama assim, fiquei curiosa para experimentar também. Realmente o queijinho é muito bom. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, um alpinista vertical e o gerente da empresa tiram dúvidas trabalhistas com uma juíza de Castanhal, no Pará. E ainda hoje, em Salvador, Bahia, a rotina de jovens aprendizes que desenvolvem competências, aprimoram talentos e aumentam a chance de conseguir o primeiro emprego. Nós voltamos em instantes. Em razão do Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, a Justiça do Trabalho intensificou as ações de combate ao trabalho infantil por todo o país. Confira no JT em Ação especial de hoje. Em Brasília, Distrito Federal, as unidades da rede McDonald's distribuíram gratuitamente 5.000 exemplares da edição especial da revista de passatempo Coquetel, que tem como tema Trabalho Infantil Nem de Brincadeira. A distribuição é resultado de uma parceria entre a rede de lanchonetes com o Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. A edição especial da revista traz jogos tradicionais como caça-palavras, dominox e jogo dos erros, com informações e conceitos sobre o que é o trabalho infantil, os efeitos negativos para os jovens, punições para quem emprega e os benefícios da lei da aprendizagem, uma das formas de erradicar o problema no Brasil. Em Belém, no Pará, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT da 8ª Região participou das festividades oficiais do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Magistrados, servidores, aprendizes, padrinhos e voluntários que apoiam o projeto acadêmico Padrinho Cidadão vestiram as camisas da campanha contra o trabalho infantil e a favor do pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes. Além de levarem faixas para as ruas, eles distribuíram panfletos e ventarolas com as 10 razões para combater o trabalho infantil. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, acompanhou as ações promovidas pelo TRT.
Em Salvador, o TRT da Bahia aproveitou o mês das crianças e lançou uma campanha para arrecadar livros e brinquedos para o Espaço Cultural IP Amarelo, que atende crianças e adolescentes com idades entre 5 e 18 anos. As doações podem ser feitas até o dia 30 de outubro nos pontos de coleta nos térreos do edifício Presidente Médici e do Fórum do Comércio. Em Aparecida, São Paulo, o TRT de Campinas, por intermédio do Comitê Regional de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, promoveu a Semana da Criança, com a distribuição de material informativo para alertar sobre os malefícios do trabalho infantil. O evento ocorreu dentro das comemorações dos 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Em Goiânia, o TRT de Goiás lançou a 4ª Corredinha TRT contra o trabalho infantil. A competição Mirim está marcada para o dia 25 de novembro. Meninos e meninas nascidos entre 2002 e 2015 podem participar do evento. As inscrições online já estão abertas pelo endereço trt18.jus.br. Em Porto Velho, em Rondônia, o TRT da 14ª Região participou de uma ação social realizada na Escola Municipal Flamboyant, na zona leste da capital. Por meio do programa de responsabilidade socioambiental, Justiça do Trabalho vai à escola, juízes e servidores do TRT falaram sobre os problemas causados pelo trabalho infantil e destacaram a importância do estímulo à aprendizagem para a erradicação do trabalho de crianças e adolescentes. A Justiça do Trabalho agora está 100% eletrônica. O PJE foi instalado nas últimas 2 varas do trabalho de Abaetetuba, no Pará, que até então não contavam com o sistema. Veja na reportagem. Abaetetuba, cidade antiga da região nordeste paraense, fundada em 1724. Um dos caminhos para se chegar à cidade é atravessando de balsa a Baía do Guarajá. E foi aqui onde a Justiça do Trabalho comemorou 100% de implementação do PJE nas varas do trabalho de todo o Brasil. A cidade conta com 2 varas do trabalho que juntas receberam, em 2016, mais de 3.500 processos. O presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, compareceu à inauguração de instalação da ferramenta nas varas. Para ele, esse é um momento histórico para toda a Justiça do Trabalho. 5 anos e 10 meses atrás, inaugurávamos a primeira vara em Navegantes do PJE. E agora, concluindo aqui em Abaetetuba, conseguindo fazer com que esse país de dimensões continentais se torne pequeno, porque estaremos conversando e falando através do PJE com advogados, juízes, procuradores. Qualquer um vai poder peticionar em qualquer parte do Brasil e poder imediatamente ter acesso aos processos. Portanto, é um momento realmente histórico para a Justiça do Trabalho e Poder Judiciário. A presidente do TRT da 8ª Região, desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Coure, destacou que devido à longa distância, à dificuldade de acesso e à falta de infraestrutura, o tribunal enfrentou alguns obstáculos para concluir a instalação em toda a jurisdição, mas que com o apoio do CSJT foi possível concluir o processo. Só conseguimos chegar até aqui com o apoio total do CSJT, então eu me sinto muito feliz, porque eu realmente sou afortunada, eu estou participando desse momento histórico. Com a instalação do PJE, as varas do trabalho vão contribuir cada vez mais com a economia de papel e energia, além de tornar a rotina de advogados e juízes cada vez mais rápida e menos burocrática. O acesso à ferramenta é feito por qualquer computador ligado à internet. Para se ter uma ideia, só em papel, a economia nacional vai ser de mais de 10 milhões de reais por ano. Em todo o Brasil, mais de 12 milhões de ações tramitam especificamente pelo processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. Os direitos trabalhistas interessam a patrões e empregados. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, um alpinista vertical e o gerente da empresa tiram dúvidas trabalhistas. Elas vão ser respondidas por uma juíza de Castanhal, no Pará. Veja só. Por trabalhar em locais altos, eu tenho direito a receber adicional de periculosidade? William, o adicional de periculosidade ele tem hipóteses restritas em lei. Atualmente, ele está previsto para quem trabalha com inflamáveis, com explosivos, com eletricidade e para quem desempenha funções de segurança.
Então, não obstante o trabalho em altura seja arriscado, seja perigoso, a lei não prevê o pagamento desse adicional para essa atividade. Então, não, infelizmente, você não tem direito a esse adicional. Caso ocorra algum acidente grave com o empregado que estiver utilizando um equipamento diferente daquele fornecido pela empresa, a empresa mesmo assim será responsabilizada? Marcelo, para que haja a obrigação do empregador de indenizar um acidente de trabalho, é necessário que fique demonstrado que ele contribuiu de alguma forma para esse acidente. Então, se há uma prova de que o empregado estava utilizando um equipamento que não era o fornecido pelo empregador, pode ficar caracterizado o que nós chamamos de culpa exclusiva da vítima, e nessa situação o empregador não vai ter o dever de indenizar o acidente. Durante as minhas férias, eu posso trabalhar para outra empresa? A lei tem uma vedação expressa à proibição, ela veda expressamente que o empregado preste serviços a outro empregador durante o período de férias. A única exceção é o empregado que já tem mais de um contrato anotado na carteira de trabalho. Então, nessa situação, se ele está de férias de um emprego, mas prestando serviço no outro, não há qualquer irregularidade caracterizada. Quando houver a prestação de serviço por meio de empreitada, quem deverá fazer a anotação na carteira de trabalho? Bem, quando se contrata uma empreitada, está se contratando um serviço, não um empregado. Então, o dono da obra, o contratante, ele não tem obrigação de anotar a carteira de trabalho das pessoas que estão executando a obra. Entretanto, se o empreiteiro, o contratado, tiver trabalhando consigo pessoas de forma subordinada, como empregados, ele terá a obrigação de anotar a carteira de trabalho dessas pessoas. No próximo bloco, a rotina de jovens aprendizes que desenvolvem competências, aprimoram talentos e aumentam a chance de conseguir o primeiro emprego. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer uma designer gráfico especialista em lettering. Nós voltamos daqui a pouco. Contribuir para a erradicação do trabalho infantil, desenvolver competências, aprimorar talentos e aumentar a chance de conseguir o primeiro emprego. Esses são alguns dos benefícios oferecidos aos jovens por meio da Lei de Aprendizagem. Você vai conhecer agora a rotina de jovens aprendizes de Salvador, Bahia. Eles aproveitaram a chance de trilhar um caminho profissional seguro. Veja só. Na Bahia, cerca de 16 mil jovens estão inseridos no mercado de trabalho na condição de aprendizes. Em Salvador, são quase 6 mil contratados, mas esse número poderia ser bem maior. É que no estado da Bahia existem mais de 12 mil estabelecimentos que podem cumprir a lei da aprendizagem, com potencial para gerar cerca de 39 mil vagas para jovens aprendizes. Só em Salvador, elas podem chegar a 14 mil. Algumas empresas alegam desconhecimento da legislação, algumas alegam muito a crise, as atividades a serem desenvolvidas para os jovens, que não comporta adolescentes no seu ambiente de trabalho, muito embora desde 2005 a faixa etária da aprendizagem mudou de 18 para 24 anos. Então, mas a gente tem conseguido contornar com muita orientação, com sensibilização, e com a exigência do cumprimento da legislação. Os jovens aprendizes devem ter de 14 a 24 anos. Eles têm direito à carteira assinada, salário mínimo por hora, jornadas de trabalho de até 6 horas ou 8 horas em casos excepcionais. Também têm direito a férias, 13º salário e FGTS. Eles precisam frequentar a escola se tiverem idade escolar. As empresas que não cumprem a lei estão sujeitas a penalidades. Nós autuamos realmente a empresa, ela tem um prazo para se defender e a gente encaminha, logo depois da autuação, encaminhamos as empresas para o Ministério Público do Trabalho, para que o Ministério Público, dentro das suas providências, encaminhe ação civil pública, porque é um descumprimento de um direito coletivo dos adolescentes e dos jovens terem a profissionalização. A
A CCR Metrô Bahia é uma das poucas empresas no estado que cumpre a lei da aprendizagem, sem precisar ser autuada. E ainda inclui jovens com deficiência. No total, a empresa tem 36 jovens em seu quadro de aprendizes. O cumprimento de cota nós enxergamos como sendo uma consequência. Cumprir a cota é uma consequência para a gente. Claro que é importante, existe uma parte legal nesse sentido, mas o nosso foco é buscarmos as competências das pessoas, sejam elas os jovens que ainda não têm experiência no caso da aprendizagem, sejam pessoas com deficiência. Então, nós vamos em busca de competências. A cota é legal de aprendizagem porque deriva de uma obrigação legal, né? Ele é obrigado a contratar, a cumprir sua cota por força de lei, mas, sobretudo, é legal porque permite a correção de injustiças sociais. Os jovens aprendizes são formados através de uma parceria com o Senai. Os nossos cursos, eles possibilitam o desenvolvimento de competências de gestão, competências sociais, competências técnicas. E isso faz com que o jovem tenha melhor condição para competir esse espaço, né, para conquistar esse espaço no mercado de trabalho. A gente fez curso no Senai para ser assistente administrativo. Os jovens aprendizes têm uma rotina de trabalho movimentada, com muitos afazeres e muitas possibilidades de aprendizado. Meu trabalho é esse, buscar a assinatura dele, entendeu? Ver se está correto a ficha, entendeu? Ver se o material dele que ele pegou, se está no estoque, se foi retirado mesmo do estoque. Então, isso para mim já foi de ótimo início. Eles sabem que com dedicação podem chegar ao sucesso profissional. O supervisor de Vinícius sabe bem da importância da experiência de ser um jovem aprendiz, por ter sido um na adolescência. Eu me vejo muito na vida do Vinícius, né? Ser um jovem aprendiz na minha vida foi muito importante, né? Foi assim o início da minha carreira profissional. Só depende dele essa maturidade profissional. A aprendizagem é de fundamental importância no combate ao trabalho infantil. Se trata de uma política pública destinada à formação dos jovens, à sua inserção protegida no mercado de trabalho. É uma das formas de combate ao trabalho infantil. Daí a sua importância e a importância de que entidades formadoras, empresas e sociedade e o poder público se conscientizem. Vinícius pensa em fazer faculdade de administração. Daniela pensa em estudar fonoaudiologia. As portas do mercado de trabalho para eles e para tantos jovens já estão abertas. Os laços de amizade já estão construídos. E oportunidades como essa não podem ser restritas e devem chegar a todos os jovens brasileiros. Em casamentos, lanchonetes e até em food trucks, é comum ver aqueles quadros com palavras feitas à mão e com giz. Essa técnica é conhecida como lettering e pode ser definida como a arte de desenhar letras. A ideia é brincar com diferentes formas e criar um texto que parece uma ilustração. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, nós vamos conhecer uma designer gráfico que trabalha especificamente com lettering. Acompanhe. Meu nome é Raquel Câmara, eu sou formada em Letras Japonês e Publicidade e Propaganda pela Universidade de Brasília e trabalho com design gráfico. Dentro do design gráfico, eu me especializei no lettering. O lettering é a técnica do desenho de letras. É uma técnica que ela pode estar presente em diversos meios, não só em paredes, painéis, como é o que eu costumo mais fazer, mas até mesmo em marcas gráficas, que também é um dos pontos fortes do meu trabalho. Eu gosto de customizar letras e é exatamente o que o lettering é. O interesse no lettering surgiu há cerca de 10 anos atrás, quando eu fazia letras japonês. Eu treinava todos os dias a caligrafia. Era uma forma de eu lembrar as letras, os ideogramas e todas as palavras novas do vocabulário que iam surgindo. E à medida que eu ia desenhando, caligrafando, eu comecei a perceber o meu interesse na técnica do desenho mesmo, da própria letra. E aos poucos esse interesse foi crescendo. Eu já fiz cursos de caligrafia, que eu acho que é essencial para quem desenha, tipo lettering, para quem gosta dessa técnica. Mas o que eu aprendi foi de forma muito autodidata.
Eu pesquisava, eu olhava o trabalho de pessoas que já faziam essa técnica, eu me inspirava muito em pessoas próximas a mim. Tenho diversos tipos de materiais ali à minha disposição, que seriam o giz em si, a posca, canetinhas, coisas que funcionem ali dentro da técnica, mas basicamente o giz e a tinta guache são os principais meios que eu utilizo ali para fazer o lettering. O tempo que eu levo para cada tipo de trabalho depende, assim, costuma demorar, porque é uma técnica muito, delicada. Eu costumo levar, digamos assim, uma parede de 2 metros de largura por 2,5 de altura, com um preenchimento de 80% do espaço, e digamos que muitas letras e ilustrações, eu posso levar até 3, 4 dias, trabalhando cada dia 4 a 6 horas. Eu já fiz esse trabalho em diversos tipos de lugares, restaurantes, bares, escolas, escritório de design. Já fiz para pessoas mesmo, assim, que querem ter isso em casa, que é uma coisa que está crescendo muito agora. Tem um trabalho mais recente que eu fiz numa hamburgueria aqui em Brasília. E foi muito legal fazer esse trabalho porque eu acho que quem trabalha com lettering tem um interesse muito grande em fazer coisas relacionadas com alimentação, hambúrguer, porque remete a diversos tipos de ilustração. E trabalhar com cores muito vivas, algo mais pra cima, alegre. Então, pra mim foi um prazer ter feito esse trabalho, assim, é um dos que eu também guardo ali. É o mais recente, que agora muita gente tá vendo, olhando e pedindo para fazer trabalhos ali na mesma linha, assim. Quando eu faço um trabalho desse, eu falo até para os meus alunos. Eu acho que quando eu desenho uma letra, eu não quero que ela seja lida, somente lida, mas eu quero que ela seja apreciada. E é muito bacana quando você tem esse tipo de reação das pessoas, quando elas chegam, olham um trabalho seu e elas ficam olhando cada detalhe, cada curva que você fez. São horas de trabalho, é muito tempo ali se esforçando, é um trabalho de fato braçal, é um trabalho de pesquisa muito grande também. Então, assim, é um prazer enorme para mim fazer esse tipo de trabalho que pode ser considerado uma arte. Eu sou muito orgulhosa dele. Gosto bastante e fico muito feliz pela reação do público. E o Jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!